No texto de hoje, nós vamos falar sobre 4 tipos de cidadão. E já começa com uma pergunta: que tipo de cidadão você é? Nele, encontramos 4 características. Vamos ver em qual deles nos encaixamos. Bom, vamos iniciar então pelo primeiro. O primeiro é o cidadão que não conhece os seus direitos, ou seja, ele pode até saber que existe, mas se for perguntar para ele quais são, ele não vai saber citá-los. Logo então ele não sabe e não conseguirá lutar pelos seus direitos. O segundo é o cidadão passivo, que é o que tem consciência sobre os seus direitos, mas não o exerce, nem luta por eles e possui forte descrença nas instituições governamentais. O terceiro é o cidadão ativo. Este conhece os seus direitos, luta para defendê-los, mas só age sobre uma perspectiva individualista. Por exemplo, se ele tem um som potente em sua casa, ele vai e liga aquele som a partir das 10 horas da noite, extremamente alto. Ele tem o direito de ter o som e tem o direito também de ouvir, sim, só que ele não pode se esquecer que os vizinhos também têm o direito de ter o silêncio a partir daquele horário. Então o que acontece? Quando ele faz isso, ele não está se importando para o direito dos vizinhos, apenas para o direito que ele tem. Lembrando que ele tem o direito de ter um som potente e tem o direito de ouvi-lo. A questão é em que horário ele vai colocar aquele som e a altura que ele vai utilizar. O quarto é o cidadão ativo e solidário, que é o que nós temos em maioria na sociedade. Ele diz o seguinte, que o cidadão ativo e solidário, ele luta por seus direitos e pelos direitos dos outros, em prol de uma coletividade. Ou seja, pessoas que sabem que têm o direito de ir e vir, então quando ele vê alicerçado o direito de ir e vir de uma outra pessoa, ele passa então a lutar pela causa daquela pessoa, entre muitos outros direitos. Quando ele observa que há alguma restrição ou que está sendo atrapalhado o direito de alguém, ele também luta pelo direito daquelas pessoas. Tudo isso é importante para a participação na sociedade, cujos problemas de uma pessoa passam a ser resolvidos sem esquecer os interesses das outras, certo? Por exemplo, um indivíduo sem teto, chamado por muitos de moradores de rua. Bom, muitas pessoas da sociedade se preocupam com elas e juntas procuram resolver o problema ou sanar, né? E juntamente com medidas, eles tentam fazer com que essas pessoas saiam das ruas para poder resolver esse problema. E qual é o mesmo problema? Ora, o indivíduo não tem uma moradia própria ou uma casa. Então, qual é a solução? Muitos indicam para alguns abrigos, né? E aí, lá naqueles abrigos, eles terão provisoriamente, né, um teto, comida, um lugar para tomar banho, para sanar suas necessidades básicas imediatas. Também há um outro exemplo, onde o governo, através de projetos, oferece moradias, como Minha Casa, Minha Vida, e entre outras coisas também, para aqueles que não podem, né, não conseguem comprar uma casa imediatamente, possa conseguir a sua moradia, o seu teto. Então, dessa forma, podemos dizer que a convivência social, ela cria sempre possibilidades para resolver problemas. Apesar de ser, né, lembrar que dentro de uma sociedade, como o próprio texto está dizendo para vocês, há muitos problemas, muitas intrigas, muitos conflitos. No entanto, essa mesma sociedade, juntamente com seus direitos e deveres, procuram saná-los, certo? Por hoje é só.